Olá, meu nome é Patrícia e esse é o terceiro vídeo da série sobre estereoquímica. Nesse vídeo falaremos em maiores detalhes sobre os diástereoisômeros e também os compostos meso. Os diástereoisômeros são estereoisômeros que têm propriedades químicas e físicas diferentes entre si e não têm relação objeto-imagem, ou seja, um não é a imagem do outro no espelho. Além disso, conforme já vimos no vídeo 1 dessa série, diastereoisômeros podem ser quirais ou aquirais. Exemplos de diastereoisômeros aquirais são alquenos que possuem relação EIZ, cis ou trans, o ácido fumárico e o ácido maleico, por exemplo. Eles possuem a mesma fórmula molecular, os mesmos grupos funcionais, a mesma posição para esses grupos funcionais, mas são diferentes quanto ao seu arranjo espacial, sendo, portanto, estereoisômeros. No entanto, eles não são quirais, pois possuem plano de simetria. Nesse caso, o plano de simetria é o plano da tela. Como não são quirais, não podem ser enantiômeros, e a imagem no espelho de cada um é a própria molécula. Mas a diastereoisomeria em compostos aquirais não se restringe na relação EIZ. Os compostos mostrados agora também são diastereoisômeros. Essa relação aparece quando temos ciclos cis e trans. Esses compostos podem parecer quirais, mas possuem plano de simetria, conforme mostrado em laranja pontilhado. Conforme falamos no vídeo 1 dessa série, também existem diastereoisômeros quirais. Para existir diastereoisomeria em compostos quirais, os compostos devem ter 2 ou mais centros estereogênicos. E quando isso ocorre, os compostos podem ter enantiômeros e diastereoisômeros. Vejamos exemplos para entendermos essa relação. Essa é a L-ribose. Ela possui 3 centros estereogênicos. O L vem de levógera e está relacionado ao desvio da luz planopolarizada, conforme visto no vídeo 2 dessa série. Todos os centros estereogênicos possuem configuração absoluta S. A sua imagem no espelho, ou seja, o seu enantiômero, é a D-ribose. Reparem que todos os centros estereogênicos estão invertidos em relação à L-ribose. Agora, todos possuem configuração absoluta R. Nem precisaríamos atribuir a configuração absoluta aqui. Como a cadeia carbônica está no plano da tela e os grupos OH dos centros estereogênicos estão para fora do plano, podemos até fazer uma comparação visual e direta. O primeiro centro estereogênico da L-ribose tem o OH para frente e o da D-ribose tem ele para trás do plano. O centro do meio tem o OH para trás na L-ribose e para frente na D-ribose. E o último centro também tem as hidroxilas em planos opostos quando comparamos os dois enantiômeros. Ou seja, ao compararmos um enantiômero com o outro, todos os centros estereogênicos devem ser opostos. Só assim, as moléculas serão imagens especulares uma da outra. Agora vejamos como fica se somente um dos centros estereogênicos possuir uma configuração oposta. Essa é a relação entre a L-ribose e a L-arabinose. Somente o primeiro centro muda. Era S na L-ribose, agora é R na L-arabinose. Sendo assim, essas moléculas não são imagens no espelho uma da outra, mas só estão diferenciadas pelo seu arranjo espacial. Portanto, são estereoisômeros, mas do tipo diastereoisômeros. Comparando a L-arabinose com a D-ribose, são 2 os centros estereogênicos diferentes. Como não são todos os centros que muda, a relação aqui também é de diastereoisômeros. A L-ribose, assim como qualquer composto quiral, só pode ter um enantiômero, já que existe somente uma imagem sua no espelho. Mas existem muitas combinações possíveis para esses 3 centros estereogênicos que podem gerar mais diastereoisômeros. Para saber quantos estereoisômeros no total
um composto pode ter, devemos observar a relação 2 na N, onde N é o número de estereocentros presentes em determinada molécula. Como a L-ribose possui 3 centros estereogênicos, a gente tem a relação 2 na 3, ou seja, 8 estereoisômeros possíveis. Então, podemos desenhar, contando com a L-ribose, 8 estereoisômeros, sendo que somente um, a D-ribose, é seu enantiômero e o restante são seus diasteroisômeros. Podemos ficar aqui muito tempo falando sobre a relação de estereoisomeria desses compostos, mas resumindo, sempre que todos os centros estiverem invertidos, a relação é de enantiômeros. Caso pelo menos um centro permaneça igual, os compostos são diasteroisômeros. A L-arabinose é enantiômero da D-arabinose e ambas são diasteroisômeros da L-ribose e da D-ribose e assim por diante. Bem, quando somente um dos centros estereogênicos é que difere entre os compostos, podemos chamá-los também de epímeros. Ou seja, os epímeros são diasteroisômeros que diferem em somente um estereocentro. Essa é a relação entre a L-ribose e a L-arabinose, que já comentamos. Falemos um pouco agora dos chamados compostos meso. Bem, para iniciarmos essa discussão, devemos saber que algumas vezes a simetria em uma molécula pode fazer alguns estereoisômeros serem, como diremos, cancelados. Tá, mas o que isso significa? Para melhor entender, observemos a molécula de 2,3-butanodiol. Ela possui 2 centros estereogênicos e deveria ter 2 na 2, ou seja, 4 estereoisômeros contando com ela no total. Ok, os compostos 2R, 3R, butano 2,3-diol e 2S, 3S, butano 2,3-diol, eles são imagens especulares um do outro, imagens não sobreponíveis. Claramente vemos que os dois centros estão opostos comparando os dois compostos. São, portanto, enantiômeros um do outro. Mas a terceira e a quarta combinação, 2R, 3S e 2S, 3R, são, na verdade, a mesma molécula, o mesmo composto. Essas estruturas são aquirais. Podemos visualizar melhor isso se girarmos a ligação central. Reparem que podemos dividir os desenhos facilmente agora em duas metades iguais. Sendo assim, mesmo que um seja a imagem do outro no espelho, eles se sobrepõem perfeitamente, sendo, na verdade, a mesma molécula. Podemos imaginar o primeiro desenho girando em torno do seu eixo, colocando os dois grupos hidroxila para trás, ficando igual ao segundo desenho. Quando um composto possui 2 ou mais centros estereogênicos na molécula como um todo e for aquiral, esse composto é chamado de composto meso. A projeção de Fischer pode facilitar a visualização. Vimos como desenhar essa projeção em vídeo anterior dessa série. Vamos relembrar. Peguemos o isômero 2R3R. Observemos o modelo molecular. Os grupos hidroxilas podem ser observados com oxigênio em vermelho. Cada carbono ainda possui ligado a ele uma metila e um hidrogênio. Podemos girar a ligação central para colocar as ligações na conformação eclipsada com as metilas a 0 graus uma da outra. Reparem que agora as hidroxilas ficam em lados opostos. Bem, dessa forma fica mais fácil de imaginarmos a fórmula em cavalete, que seria assim: metilas coincidindo, um OH para cada lado, um hidrogênio para cada lado. Agora, imaginemos essa estrutura em pé, assim. Teríamos as ligações com hidrogênio e OH para frente do plano e as ligações com as metilas para trás do plano. Então, agora fica fácil a gente imaginar essa estrutura em cavalete que a gente desenhou ficando em pé também. E teríamos a seguinte situação.
Assim como na animação, com o modelo molecular, o OH e o hidrogênio estão para frente e as metilas para trás. Passando para a projeção de Fischer, tudo que está para frente fica na horizontal e o que está para trás fica na vertical. Por isso, fazendo dessa forma, imaginando a estrutura em cavalete, imaginando ela levantando, imaginando as ligações para frente e para trás, facilita e já saímos na projeção de Fischer. Seguindo esses passos de fazer a estrutura em cavalete antes de fazer a projeção de Fischer, facilita muito a concepção dessa projeção. Então, essa seria a projeção de Fischer para o isômero 2R3R e, similarmente, podemos gerar para o seu enantiômero 2S3S. Reparem que as duas hidroxilas mudam de lado quando eu comparo um enantiômero com o outro, isso porque os centros estão invertidos um em relação ao outro. Afinal, essas moléculas são imagens no espelho não sobreponíveis. Se traçarmos uma linha ao meio dessas estruturas na projeção de Fischer, facilmente verificamos que as duas metades não são iguais. Os OHs estão em lados opostos. Não coincide a parte de cima da estrutura com a parte de baixo. Ou seja, não há um plano de simetria e, portanto, os compostos são quirais. Se fizermos a mesma projeção de Fischer com o que seria o terceiro e o quarto estereoisômero, reparem que agora as hidroxilas estão para o mesmo lado em cada um dos desenhos. Se fizermos também o exercício de traçar uma linha ao meio desses desenhos, facilmente percebemos que a metade superior e a inferior em cada caso são iguais. Isso quer dizer que existe um plano de simetria e, portanto, os compostos são aquirais. Ou seja, pela projeção de Fischer fica fácil perceber isso. Então, uma possibilidade para facilitar o reconhecimento de compostos aquirais que possuem centro estereogênico é passar esses compostos para a projeção de Fischer. Sendo assim, esses dois compostos inferiores, eles são a mesma molécula e eles só estão desenhados de forma invertida um em relação ao outro. Outro ponto importante aqui é a nomenclatura derivada da projeção de Fischer. Chamamos de éritro quando os grupos iguais estão para o mesmo lado, caso dos dois desenhos inferiores. Caso os grupos iguais estejam em lados opostos, chamamos a estrutura de TREL, caso dos dois desenhos superiores. Um par éritro-TREL, ou seja, quando eu faço a comparação entre uma molécula éritro e uma TREL, elas possuem a relação de diásteroisômeros. Já a relação entre dois compostos TREL ou dois éritros pode ser de enantiômeros, caso as moléculas sejam quirais, ou podem ser o mesmo composto, caso as moléculas sejam aquirais. Nesse exemplo, os dois compostos TREL são enantiômeros, e os desenhos éritros são, na verdade, o mesmo composto porque são meso. Reparem que somente compostos quirais podem ter enantiômeros. Caso não for quiral, a única relação de estereoisomeria possível é de diásteroisômeros. Outro ponto importante é que somente compostos éritro podem ser meso, pois só é possível dividir em duas metades iguais quando os grupos iguais estão para o mesmo lado. Mas atenção! Não é sempre que compostos éritro serão meso. Existe a possibilidade de serem quirais. Por exemplo, se tiverem dois grupos diferentes no topo e na base, assim. Nesse exemplo, o topo é um grupo carboxila, em azul, e a base é uma metila, em laranja. Se traçarmos uma linha ao meio, vemos facilmente que as duas metades são diferentes e que os compostos, portanto, são quirais. Como são quirais e um é a imagem do outro no espelho, elas não são sobreponíveis, sendo, portanto, enantiômeros, já que, quando temos um par éritro-éritro, é essa a relação em compostos quirais. A presença de um composto meso também pode ocorrer quando mais carbonos estereogênicos estão presentes. Olhemos esses três exemplos. Se traçarmos uma linha na metade do composto central, vemos que as duas metades não são iguais, ou seja, não há plano de simetria e, portanto, o composto é quiral.
Vemos claramente que de um lado o OH está para trás e o outro para frente, não coincidindo as metades. Se traçarmos a linha nos outros dois exemplos que vemos na tela, vemos agora duas metades iguais, ou seja, há plano de simetria e os compostos são aquirais. São meso, já que possuem centro estereogênico, mas são aquirais. Nesse caso, os compostos desenhados são compostos diferentes, mas ambos são meso. Somente o composto central pode ter enantiômero, porque ele é quiral. O enantiômero dele é esse composto. Aqui está desenhada a sua imagem no espelho. Já o primeiro composto, se desenharmos as ligações invertidas assim, estamos desenhando o mesmo composto de maneira virada, já que o composto é aquiral. E isso também ocorre para o terceiro composto. Aqui está ele desenhado novamente, só que de maneira virada. Tanto o primeiro quanto o terceiro composto, por serem aquirais, só podem ter estereoisômeros do tipo diastereoisômero. Inclusive, essa é a relação entre eles. Os três compostos desenhados, eles são diastereoisômeros entre si. Bem, espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu entendimento sobre estereoquímica. Até o próximo vídeo e bons estudos!